Fala aí pessoal, Renan da Centro-Sul Informática para mais um vídeo para nosso canal. Hoje a gente vai trazer uma dúvida que muitos usuários, muitos clientes têm quando procuram a Centro-Sul Informática. Qual item adicionar primeiro no computador, no desktop ou no notebook? Qual o melhor item para fazer o devido upgrade no equipamento? Então hoje a gente vai falar um pouquinho do SSD e da memória RAM. São dois itens primordiais para um bom upgrade. Primeiramente a gente vai falar para que cada um serve, qual a função de cada um. E vamos entender então qual que seria o melhor item para fazer upgrade. Qual que eu faço primeiro? Memória ou SSD? Bora lá então? Solta a vinheta. Bora lá então, pessoal. Você que tem a mesma dúvida dos nossos clientes que vêm até a Centro-Sul Informática pedindo qual é a melhor opção de upgrade, ou memória RAM ou SSD, a gente vai falar um pouquinho agora aqui no vídeo para tentar ajudar vocês, tá? Lembrando, sempre antes de adquirir o seu produto, o seu componente, verifique compatibilidade para o seu equipamento. Existem hoje N modelos de memória, assim como vários modelos de SSD. Então, sempre certifique-se e faça uma consultoria para investir de maneira correta. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre esses dois itens, os mais cobiçados hoje na parte de upgrade, nas plataformas de upgrade, tanto para desktop quanto para notebook. Basicamente, o SSD ele é um componente para gerar velocidade ao seu equipamento. Então, ele é uma unidade de armazenamento. Ele tem a mesma função que um HD tradicional. Então, você que está habituado com o HD, o disco mecânico, o SSD ele tem a mesma função, armazenamento. A diferença é que, em vez de ele ser uma unidade de armazenamento mecânica, ele é uma unidade de armazenamento eletrônica. Todas as informações, seus arquivos, sistema operacional, softwares, jogos, ficam armazenados dentro dele em chips. Então, o acesso a essas informações é muito mais rápido. Por isso que ele está aqui com o nosso flash. Então você vai perceber uma velocidade maior na leitura e gravação das informações. Vou gerar um exemplo aqui. Você vai colocar, por exemplo, um SSD, vai instalar um SSD no seu equipamento, você vai notar uma velocidade maior na abertura de softwares, inicialização do equipamento, ele vai ligar mais rápido, vai desligar mais rápido. Então ele tem essa função de agilizar os processos, carregar de forma mais rápida os programas. Basicamente são essas as funções dele. Renan, e para jogos? Bom, na sequência vamos conversar um pouquinho da aplicação em si, beleza? Lembrando, SSD, assim como memória, existem vários modelos, várias versões. Então sempre certifique-se de qual a melhor opção para o seu equipamento. Aqui, por exemplo, eu trago um modelo NVMe, M2 e SATA, conforme vocês podem ver nas imagens. Bora falar um pouquinho da memória? Bom, sobre a memória RAM, né? A gente aqui traz uma HyperX Fury Black DDR4. Como eu falei, existem várias opções. A memória, ela tem a função, um exemplo bem bacana que eu posso dar para vocês, tá? Da utilização da memória. Se vocês gostam de abrir várias abas ao mesmo tempo no navegador, você ter um SSD não vai fazer tanta diferença, porque a memória RAM, ela que vai ser a responsável pelo carregamento de todas essas abas. Então, a memória RAM, o ponto positivo dela é esse. Bom, basicamente, a memória RAM é um tipo de tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no computador, diferente da memória do HD. A RAM não armazena conteúdos permanentemente. Ela é responsável, no entanto, pela leitura dos conteúdos quando requeridos, ou seja, de forma não essencial, por isso a nomenclatura em inglês Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Bom, conforme as imagens, vamos olhar um pouquinho a estrutura interna de um notebook. Lembrando que esses itens podem serem aplicados tanto em notebook quanto em desktop. Aqui eu estou gerando um exemplo em um notebook. Bom, o equipamento aqui nós estamos mostrando um notebook na parte interna, né? É importante nós mostrar, como eu comentei, hoje existem opções de SSD, tem que verificar qual que o seu equipamento
tem a melhor compatibilidade. Uma das opções é o SSD M2 ou o SATA. Aqui, por exemplo, esse aparelho vem com opção de conexão SATA, mas ele já vem com HD. Então, qual que é a nossa ideia aqui? Nós vamos adicionar um SSD nesse equipamento. Vamos aplicar aí, então, no caso, nós vamos colocar um SSD M2 em função do equipamento já ter essa opção. Então, nós vamos ter SSD e HD, ambos juntos. Então, só vamos mostrar a instalação aqui do SSD, só para vocês verem. Ele fica aqui nessa parte, conectado diretamente na placa-mãe, só para vocês terem essa ideia. Então, basicamente, é só encaixá-lo. Bom, e aqui, como vocês podem ver, o equipamento vem com 2 slots para memória. Só remove aqui e vamos conectá-la só para o pessoal ver. Então, esse equipamento vem com 4 GB de memória, por exemplo, como vocês podem ver aí na imagem, pode conectar. E ainda a gente tem um slot sobrando. Conforme os testes aí que a gente mostrou para vocês, seria interessante nós adicionarmos mais um módulo de 4 GB para ele trabalhar em dual channel. Então, 2 módulos de 4 GB com 8 GB ganharia um bom desempenho, tá? Então, verificar bem certinho a compatibilidade, qual o melhor modelo de memória. Nesse caso, nós estamos exemplificando sobre a arquitetura de um notebook, né? Mas existe a opção para você instalar tanto o SSD M2 ou SATA no seu desktop e memória também aí no seu desktop. Verificar quanto a sua placa-mãe aceita. Beleza? É isso aí, galera. Bom, mostramos a estrutura para vocês nas imagens. Certifique-se da compatibilidade do seu aparelho antes de executar qualquer instalação. Sempre procure um profissional capacitado para executar tal procedimento. Bom, vamos fazer um comparativo então de um notebook com o mesmo hardware, com a instalação de um SSD e o outro equipamento sem o SSD. Então nós vamos fazer a inicialização desse equipamento abrindo o software Photoshop em ambos, para vocês perceberem a diferença entre um e outro. Que o SSD entrega, tá? Então a gente está trazendo aí na imagem 2 notebooks exatamente iguais, com o mesmo hardware, porém um com SSD e outro sem o SSD. A gente vai fazer um comparativo destes 2 equipamentos, inicializando e abrindo o software Photoshop, para a gente fazer uma simulação. Vamos ver qual então é o mais rápido. Bom, como vocês podem ver, a inicialização do notebook com SSD, ela é bem mais rápida, como a gente já imaginava. Então, o SSD ele tem justamente essa função, conforme eu tinha falado anteriormente no nosso resumo, velocidade de inicialização. Então, ele vai abrir os softwares de forma mais rápida, vai inicializar o sistema de forma mais rápida. Então, esse é um ponto positivo para o SSD. Renan, e se eu abrir várias abas ao mesmo tempo? E se eu for ir para jogo? Vamos gerar 2 exemplos. Se eu for abrir várias abas ao mesmo tempo e se eu for executar algum jogo, o SSD vai fazer a diferença? Bom, como a gente falou, o SSD ele tem a função de inicializar os softwares de maneira mais rápida. Então, uma coisa que você vai perceber utilizando um SSD é que quando você abrir o seu game, ele vai carregar de forma muito mais rápida. Mas ele não vai melhorar o FPS do seu game, né? A gente até brinca, SSD não dá FPS, né? A famosa frase aí que se tem. O que você precisa então para melhorar o desempenho do seu game? Um dos itens importantes, sem dúvida, é a memória RAM. Então no seu game, depois que ele abrir, depois que fizer o carregamento, mais uma vez o SSD já vai ter feito o trabalho dele. Aí é com a memória RAM, que ela já vai manter o seu jogo pré-carregado. Então memória RAM, sem dúvida, processador para você ter o melhor processamento e a GPU, a placa de vídeo, para você transformar tudo isso na parte gráfica. Bom, aqui vamos fazer um comparativo
abrindo várias abas ao mesmo tempo no navegador, do quanto essas aplicações necessitam de memória. Fala pessoal, então aqui a gente vai mostrar um pouquinho para vocês na prática um comparativo do uso de memória, como é importante ter memória RAM no equipamento. Eu costumo dizer que hoje o mínimo, o interessante seria 8 GB. Nesse equipamento aqui, por exemplo, nesse notebook, no qual ele já tem um SSD instalado, note, no momento ele está usando 2,5 dos 3,8, tá? Então 66% da memória sendo utilizada, tá? Então basicamente aqui eu tenho 3 abas do YouTube abertas. Vamos fazer uma simulação aqui. Acompanham comigo. Eu vou pegar e vou abrir o software que nós fizemos o teste lá no Photoshop. Vamos abrir aqui. Vamos deixar ele carregando em segundo plano. E vamos observar o uso da memória RAM enquanto carrega. Ó, note que já vai subindo, ó, 3.0, 3.3, 3.4. Então praticamente só de nós termos 3 abas do navegador aberto, tá? E mais o Photoshop, ele praticamente carregou toda a memória volátil. Então como é importante se ter memória RAM no equipamento. Aqui se tu vai executar outra tarefa em segundo plano, por exemplo, tu vai ter problemas, tu vai notar o teu equipamento travando. Aí tu vai se perguntar, pô, mas eu instalei um SSD, não tem que ser mais rápido? Mas imagina, né, aqui nós estamos utilizando quase toda a memória RAM. O SSD ele já fez o trabalho dele, conforme nós comentamos anteriormente, que foi carregar os softwares, né? Carregou o Photoshop, navegador aqui está aberto, por exemplo, né, com os vídeos no YouTube, mas a memória está praticamente toda utilizada. Toda a memória volátil, toda a parte de carregamento de gravação dela já está utilizada. Então, como é importante ter memória RAM nesse caso. Beleza, pessoal? Só para mostrar para vocês esse comparativo, ó, vou fechar aqui o Photoshop, que é um software relativamente pesado, né, que demanda bastante memória, demanda um pouco de memória. Eu vou fechar aqui, vamos observar, ó, já caiu para 2.5. Então olha a diferença, como é importante ter memória RAM. Beleza? Mostramos um pouquinho aqui para vocês da utilização, um resumo da memória RAM. Tu imagina isso dentro do game, né? Onde você precisa de processamento, onde tu precisa carregar essas informações. Como é importante daí ter memória. Beleza? Valeu! Então você que está pensando aí, principalmente no quesito de jogos, melhorar FPS, invista em uma memória RAM. Beleza? Então basicamente é isso, pessoal. De forma resumida, a gente conseguiu mostrar para vocês um pouquinho do que o SSD entrega, que basicamente é velocidade de inicialização e abertura de softwares, carregamento, e a memória RAM, né, que é uma memória volátil, que ela armazena as informações temporariamente para que você consiga carregar mais softwares e dar mais desempenho a seu equipamento. Beleza? Esperamos mais uma vez que a gente ajudou vocês. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Dentro do possível, a gente vai respondendo cada um. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir nas redes sociais. Grande abraço, até a próxima. Valeu!